gente, hoje eu vou fazer uma resenha crítica sobre o filme Ainda Estou Aqui, de 2024. E bom, o filme conta a história da família Paiva e mostra Eunice Paiva, Rubens Paiva e os outros 5 filhos deles. E bom, no início do filme mostra como a família Paiva era uma família muito feliz, a casa deles era sempre muito alegre, era sempre cheia de gente, de amigos, de familiares, e mostra como eles eram uma família muito feliz, eles viviam muito bem mesmo. Só que o filme se passa em 1970 e foi uma década assim marcada pela ditadura militar. Então, em determinado momento do filme, o Rubens Paiva é levado pelos militares e mostra como que Eunice Paiva ficou maluca procurando o que aconteceu com ele. Porque assim, ele foi levado do nada pelos militares, a família não soube o que aconteceu, eles não tiveram informações nenhuma sobre o que estava acontecendo com eles. Então mostra mesmo a busca de Eunice Paiva em descobrir o que estava acontecendo com o seu marido. Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Então, nesse filme, mostra diretamente como que a ditadura militar acabou com a família Paiva, basicamente. O roteiro do Murilo Hauser e Heitor Larga também tá muito bem estruturado, então equilibra muito bem os fatos históricos com os dramas pessoais da família Paiva. Então, a Eunice é uma personagem muito forte e multifacetada, que a evolução no começo até o final do filme é muito bem estruturada e é muito comovente também, inspiradora. O roteiro, ele também consegue se destacar pela intensidade dos diálogos e a não necessidade dos diálogos. Se você for observar, tipo assim, o filme inteiro, tem muitas cenas que é um silêncio absoluto e você consegue sentir o filme, você consegue se sentir impactado mesmo sem precisar de um roteiro. Muitas vezes é só um personagem olhando pra algum lugar, ou tem uma cena também muito boa que eu não vou entrar em detalhes porque eu não posso dar spoiler, mas é a Fernanda Torres olhando pra uma família muito unida, e você consegue sentir, não tem nenhuma fala assim muito impactante, só que você consegue sentir exatamente o que a personagem tá sentindo, e isso é muito inteligente, essa sacada. A trilha sonora da Warren Ellis também é muito melancólica e envolvente, então ajuda muito a construir uma atmosfera pro filme, e você consegue muito bem entrar nessa atmosfera, com um diálogo ou sem diálogo. O filme, ele consegue transmitir muito bem como que foi a repressão militar sem optar por exageros ou caricaturas, e ele consegue apresentar uma história muito verdadeira e dolorosa. E bom, a mensagem do filme fica bem explícita, que é muito importante aprender e contar a história para evitar que o passado se repita de novo. A cinematografia do Adrian Tangito também é um dos pontos mais altos do filme. Ele utiliza uma direção de fotografia que usa tons mais escuros e enquadramentos mais fechados para traduzir mesmo em fotografia essa sensação de opressão que a gente sente durante o filme. E a direção de arte também reconstrói com muita fidelidade como é que era o Brasil nos anos 1970, e isso também foi muito aclamado pela crítica, a fidelidade mesmo da construção. E o design de som também reforça a imersão de trabalhar mesmo nesse silêncio, como eu tinha mencionado, o silêncio da casa e também sons ambientes. Outro tópico que eu queria chegar é sobre atuações. Todo mundo sabe que a atuação da Fernanda Torres, assim, foi maravilhosa, sem outra igual. A do Selton Mello também foi incrível, por mais que ele não tenha tanto tempo, assim, que nem a Fernanda Torres teve, ele também teve uma atuação, assim, magnífica. Só que eu queria falar um pouquinho mais sobre as atuações das crianças que fizeram os filhos deles, né? Os filhos da Eunice e os filhos do Rubens Paiva. Então, a atuação de todos eles estavam, assim, incrível. Quando a gente tá trabalhando, assim, com atores mirins, é muito difícil ter uma atuação, assim, boa, né? Porque a gente tá trabalhando com criança, mas eles conseguiram fazer isso de uma forma magnífica, assim. A atuação deles também tava perfeita. Então, é um filme, assim, que consegue te convencer que a vida deles era muito boa, era muito feliz e foi muito impactada, assim, pela ditadura militar, igual a vida de milhares de pessoas, assim, que foram impactadas pela ditadura militar e causou um dano, assim, irrecuperável. Então, assim, o emocional, ele fala muito e é um filme que consegue traduzir muito bem essa linguagem. Bom, mas por que o filme tá sendo tão bem avaliado, tão bem criticado? Bom, o filme trata de uma maneira bem sensível, mostra uma sensibilidade muito bonita, assim,
mostra sobre os militares de uma maneira muito bem delicada, assim. Mostra, durante o filme, mostra os militares dentro da casa da família Paiva de uma maneira muito delicada. Tanto que em determinado momento do filme, um dos militares fala que ele não compactua com o que tá acontecendo na ditadura militar. Então, é muito bem sensível o filme, assim. E toda essa sensibilidade é mostrada na fotografia. A fotografia do Adrian Tangito é maravilhosa, você consegue sentir o que os personagens estão sentindo, então nesse aspecto, assim, é maravilhoso. Toda a casa, assim, no início do filme, quando os personagens todos estavam bem, mostra a casa bem iluminada, bem cheia, bem feliz. Só que, ao decorrer do filme, toda essa felicidade vai se perdendo, a casa começa a ficar mais fechada, a iluminação começa a ficar mais escura, então você consegue sentir essa frustração, essa infelicidade dos personagens. Tanto que o Selton Mello fala que a casa mesmo é um personagem em uma das entrevistas, então eu acho esse aspecto, assim, bem interessante. Todo esse cuidado que tem na narrativa, assim, de mostrar detalhadamente a casa antes, a casa depois, o decorrer do filme. Então não tem nenhum momento que de uma hora pra outra a casa vai escurecendo. Ao decorrer do filme, a casa vai perdendo seu brilho, a luminosidade vai baixando, então é muito interessante nesse aspecto. Outro aspecto muito interessante é que antes a casa era muito barulhenta, tinha bastante barulho, e depois é mostrado como a casa vai ficando bem silenciosa, exatamente que nem era nas ditaduras militares, onde você não poderia falar determinadas coisas, então você era meio que silenciado, sabe? Exatamente como a casa ficou, silenciosa. Então é muito bonito de ver, não bonito, né, mas é interessante de ver como todos esses elementos estão presentes na construção da casa, assim. Antes os portões eram abertos, assim, para todo mundo entrar, para os amigos entrarem, e depois o portão fica fechado, a casa fica silenciosa. Então dá pra ver de maneira bem direta, assim, essa mudança. De mãe. Passas ao rum no capricho pra minha Mediterrânea. Oi? Como? O que você chamou a mamãe? Bom, o filme Ainda Estou Aqui é uma autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, e esse filme está sendo muito bem aceito internacionalmente, tanto que ele recebeu o Oscar de melhor filme internacional, e a Fernanda Torres também. Ele, além do Oscar de melhor filme internacional, ele recebeu muitos outros prêmios, assim, tanto nacional quanto internacionais. Então o filme, assim, foi muito bem aceito pela crítica. E assim, a Fernanda Torres também, como ela nos deu uma atuação maravilhosa, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Então, como o filme mostra bastante sobre a Eunice Paiva, sobre a garra da Eunice Paiva, sobre a dor da Eunice Paiva, a Fernanda Torres, o filme exigiu bastante da Fernanda Torres. A Fernanda Torres conseguiu suprir essa exigência, então ela conseguiu nos dar uma atuação maravilhosa e conseguiu dar para o Brasil, assim, diversas premiações. Bom, mas resumidamente, Ainda Estou Aqui é uma obra cinematográfica muito essencial, tanto pela sua qualidade técnica, quanto pela sua relevância histórica. Querendo ou não, esse filme, assim, fez história, assim, pro Brasil e pro cinema nacional, conquistando vários prêmios desde 2024, até pouquíssimo tempo atrás, que ele tava ganhando, assim, vários prêmios. Então ele teve, assim, atuações muito marcantes, uma direção muito sensível, um roteiro muito emocionante e educativo também. Você não precisa estar estudando, mas você consegue aprender muita coisa com esse filme. Então, principalmente, tipo, as pessoas mais novas que não conseguiram pegar essa época de 1970, conseguiram aprender muita coisa com esse filme. Ele reafirma muitas vezes a necessidade de olhar para o passado para evitar que ele se repita. Então, pra gente conseguir ter um futuro mais consciente, assim mesmo. Mas é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês. Tchau!